Pelo PSD, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o tema que hoje abordamos nesta reunião plenária reveste-se da maior relevância política em termos de uma adequada e racional repartição de poderes e competências entre, por um lado, os órgãos da Administração Central e, por outro, os municípios. As denominadas áreas portuárias subsistem ainda atualmente com um conjunto heterogéneo de terrenos que se podem integrar tanto no domínio público ou privado do Estado, como no domínio municipal ou ainda mesmo em propriedade particular, embora muitas vezes não estejam sequer afetas à atividade portuária. Assim, o único traço dominante que engloba a situação em que se encontram estes imóveis é o facto de se encontrarem todos eles sob jurisdição portuária. Assim, tentando visualizar uma perspectiva histórica, constata-se um paradoxo evidente. Enquanto, por um lado, o modelo de administração dos portos tem vindo a sofrer mutações de relevo nos últimos 20 anos, por outro, os instrumentos e poderes de intervenção no território ao dispor destes agentes encontram-se em grande medida ainda regulados por legislação muito antiga que por isso carece de uma adequação às realidades atuais. Falo concretamente do Decreto-Lei 32.842, de 11 de junho de 1943, que ao fim de 64 anos se encontra ainda em vigor e que por isso se revela totalmente desatualizado face aos novos princípios políticos, constitucionais e legais da descentralização e da autonomia local. Daqui resulta que a jurisdição portuária compreende atualmente um conjunto de poderes de administração das áreas em causa que não se articulam de forma nenhuma com as novas competências dos municípios. Aliás, segundo a Associação Nacional de Municípios, são naturalmente complexas as relações que se estabelecem entre uma cidade e o seu porto, pela existência de um conjunto de múltiplos e distintos interesses públicos e privados, que se territorializam nas frentes urbanas, marítimas e portuárias, ao coexistirem entidades de jurisdição completamente autónomas num território urbano, por princípio indivisível, aumentando de forma exponencial a impossibilidade de colaboração e concentração com vista ao desenvolvimento do interesse público. Não fará sentido que, estando o conjunto dos territórios municipais totalmente coberto com planos de ordenamento, as áreas portuárias existam dentro destes territórios como espaços vazios de qualquer disciplina regulamentar e para os quais não há sujeição à obrigatoriedade de elaboração de estudos de planeamento e ordenamento. Impõe-se assim repensar a configuração do sistema de gestão territorial nas áreas sob jurisdição portuária, assegurando uma articulação com o planeamento territorial de nível municipal, sem prejuízo das atribuições da Administração Central em matéria de domínio público. Entendemos, por isso, que aos municípios deve competir uma ação de planeamento integradora e coordenadora das diversas redes de infraestruturas e de serviços e uma efetiva gestão territorial das áreas portuárias não afetas à atividade portuária. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, embora comunguemos do espírito e dos propósitos do projeto de lei que o PCP hoje aqui apresenta, entendemos, contudo, que esta iniciativa pode pecar por não curar de se compatibilizar com a legislação ainda vigente, relativa aos denominados planos de arranjo e de expansão dos portos, previstos no velhinho Decreto 43, bem como de se enquadrar e articular com todo o atual regime da Lei de Bases de Ordenamento do Território e Urbanismo. Pensamos assim que a iniciativa do PCP deverá, por um lado, encontrar uma solução para o que fazer com o regime legal ainda vigente, alterando, revogando, ajustando, como eventualmente parecer melhor aos autores da iniciativa. E, por outro lado, adequar a pretensão do fundo da sua iniciativa ao quadro legal decorrente da aprovação de Lei de Bases de Ordenamento do Território e Urbanismo e da criação do Sistema de Gestão Territorial e dos novos instrumentos de gestão territorial. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o PPD-PSD defende uma solução técnica e política que passe genericamente por enquadrar a articulação das entidades da Administração Central e dos municípios relativamente às áreas portuárias
na tipificação dos planos já existentes para a gestão do território. Devolver à gestão municipal áreas que, embora denominadas portuárias, não sirvam direta e principalmente a esse propósito, segundo os princípios e as regras de gestão decorrentes dos planos municipais. E, finalmente, promover um figurino legal para a atuação da Administração Central e dos municípios neste domínio que privilegie métodos de atuação o mais concertados possíveis. Desta forma, o Grupo Parlamentar do PSD apresentará muito em breve uma iniciativa legislativa que se enquadrará e contemplará estes aspectos, do nosso ponto de vista essenciais para uma boa gestão das áreas portuárias, com o envolvimento direto e efetivo dos municípios.